Olá, bem-vindos ao podcast Tá Seguro, um podcast que tem a ousadia de querer entrevistar, bater um papo com todas as grandes lideranças do mercado de seguros do Brasil e também do empreendedorismo, né? Então, se ligue que hoje nós estamos com ele, Ronaldo Dalcin, presidente do Sindiceg Norte e Nordeste e também diretor comercial Nordeste da Tóquio Marine Seguradora. Roda a vinheta que a gente volta já. Bom, então, como disse a vocês, né? Nós estamos aqui hoje com o Ronaldo Dalcin, presidente do Sindiceg Norte e Nordeste e também diretor comercial da Tóquio Marine Seguradora. E, como a gente sempre começa, eu começo perguntando, quem é o Ronaldo Dalcin e como veio parar no mercado de seguros? Primeiramente, aí, Érico, é um prazer estar falando aí no teu podcast. Muito obrigado aí pelo convite. Ronaldo é um cara apaixonado pela indústria de seguros, que começou lá pelos anos de 89 no extinto Banco Real. De lá foi galgando posições até a época ser convidado para trabalhar na Real Seguros, que era uma seguradora do próprio grupo do banco. Desde assessor até gerente comercial sênior. E em 2004 eu saí para ir para Itaú Seguros, recebi um convite, fiz uma dinâmica, passei, fiquei lá até 2008 e recebi um convite para retornar a Real Seguros, que na época, na realidade, já era Tóquio Marine Seguradora. Então, desde lá, né, essa carreira que foi trilhada no antigo Banco Real, até hoje cá estou, onde assumi a regional em 2012 e o Sindicato das Seguradoras ao final de 2019. Muito bem, desde 89, né? Pelo que eu li na internet, a gente vai buscando as informações sobre as personalidades, desde 89 está nesse mercado de seguros. Isso que é coisa que quando você entra no mercado de seguros não sai, é difícil sair, né? Então, assim, você como presidente, né, do Sindiceg Norte e Nordeste, a gente vê que o mercado de seguros, embora seja um mercado muito pujante, com tanta devolução à sociedade, nós tivemos agora a questão da pandemia, nós tivemos tantas outras situações onde o mercado de seguros chegou junto à sociedade, nós vemos as enchentes que houve no Rio de Janeiro, né? Então, o mercado de seguros é um mercado muito importante para a sociedade. Mas mesmo assim ele ainda tem uma percepção pequena, a sociedade tem uma percepção pequena do que hoje é o mercado de seguros. Como presidente do Sindiceg, o que é que você acha que a gente poderia fazer para que as pessoas conhecessem mais esse mercado de seguros? Bom, primeiramente eu tenho que ressaltar que mesmo diante da pandemia, que é uma das maiores crises dos últimos 100 anos, a nossa indústria ainda foi um segmento econômico que cresceu, inclusive a ordem de 2 dígitos. Isso aí é algo que precisa ser ressaltado com muita relevância, aí, trabalho de todos e um louro muito grande ao corretor de seguros. Contudo, quando a gente olha a participação dessa indústria de seguros no PIB, que hoje está em 6,3%, nota-se que tem um caminho grande a percorrer. Aí tu perguntasse o que precisa ser feito, Érico. Eu digo que é um trabalho a várias mãos. Sindicatos de corretores, sindicatos de seguradoras, sociedade, órgãos de proteção ao cliente, inclusive com a ajuda do PROCON. A própria Confederação Nacional das Seguradoras lançou uma campanha recente, na realidade aí tem 15 dias mais ou menos, que visa divulgar o seguro de uma forma mais ampla, inclusive em canais de TV aberta, TV fechada, em rádio e jornal. Isso por si só vai nos ajudar muito na construção de um melhor conceito a essa sociedade que por vezes a gente não consegue alcançar. Eu sempre gosto de fazer um paralelo com aquela campanha que é super exitosa do Agro é Tech, Agro é Pop. Por que seguro, que representa 6,3% do PIB brasileiro, não é tech, não é pop? A gente precisa sim construir essa história, essa jornada de uma melhor forma, divulgando para a sociedade lá na ponta e mostrar que a gente retorna bilhões ano a ano à sociedade em indenizações. Isso de fato é muito importante. Verdade. Assim, eu até uma época, conversando com o saudoso Rossi, Marco Rossi, a gente está conversando com ele a respeito, a Sindiceg fez um vídeo mostrando da devolução que as seguradoras fazem por dia, por hora, mostrando quanto ela devolve à sociedade em forma de indenizações, né, e tudo mais. E isso às vezes a gente, como
uma empresa, né, um empresário, a empresa ela se preocupa mais em dizer quanto está ganhando do que quanto está devolvendo, né? Para a sociedade, eu acho que pouco importa quanto se uma seguradora está ganhando ou perdendo, né? Para ela, o importante para ela é saber quanto ela está recebendo isso de devolução em serviços, em indenizações e tudo mais. Então, eu acho que assim, eu vejo que agora voltou novamente essa pegada aí de dizer de quanto o mercado de seguros devolve à sociedade. Eu acho isso muito importante para a sociedade ver o volume, né? Foram bilhões em indenizações aí da Covid, e mesmo as cláusulas contratuais excluindo o risco, excluindo a parte de pandemia, né? E o mercado de seguros até utilizou pouco disso para mostrar à sociedade dessa importância, né? De como o mercado de seguros fez uma ação social, esqueceu a parte financeira, né, que isso afetou os cofres das seguradoras, mas pensou no lado social, como a sociedade seria beneficiada com isso, né? Perfeito, tu comentaste num ponto muito importante, né, a questão da Covid para as apólices de seguro de vida, que invariavelmente todas as seguradoras tinham a cláusula que excluía a responsabilidade da seguradora em fazer essa indenização. Mas esse número hoje já está em 7 bilhões. Nós indenizamos algo que está muito próximo a 200 mil famílias. E tu também bem comentaste na introdução dessa parte o quanto a gente precisa virar essa chave, mudar o nosso mindset e tratar mais do que é retornado à sociedade do que eu tenho de lucro ou do que arrecado ano a ano. Esse ponto por si só vai tornar muito mais relevante e atrativo ao consumidor. Poxa, essa indústria aqui, que é uma indústria regulada, que respeita integralmente os direitos do consumidor, ela tem lastro financeiro para honrar o compromisso contratual que tem comigo. Isso aí é muito importante. Eu sempre digo que esse mercado, que gera hoje mais de 200 mil empregos diretos e é responsável por uma arrecadação enorme de impostos, precisa alçar a posição que ele de fato merece nesse mercado. Você tocou esse ponto de ser regulado, de ter condições de honrar com seus compromissos, né? E aí eu vou puxar para a questão da proteção veicular, que é algo que a gente já vem, essa praga já vem consumindo aí, penetrando no mercado, penetrando na área das seguradoras, dos corretores de seguros e tal, já há algum tempo, e a gente não consegue. Nós no Sincor mesmo, nós já fizemos mais de 40 denúncias contra empresas de proteção veicular, no Ministério Público, Estadual e Federal, e a gente sabe essa dificuldade que nós temos de combater essa praga. Como é que você acha que deve ser o posicionamento do mercado de seguros com essas associações? Perfeito, viu, Érico? A gente tem discutido muito isso no sindicato, na própria Toque Marine. O prejuízo ao erário, há um levantamento feito pela Confederação, é algo em torno de 2 bilhões ano. Só de impostos, né? Só de impostos. Além disso, eu preciso dizer que há uma enormidade de reclamações junto ao PROCON contra essas entidades. E por ali a pessoa ser um associado ou um cooperado, sob o ponto de vista legal, não há uma relação de consumo. Então, nesse ponto, inclusive o cliente fica prejudicado. Diferentemente de quando ele contrata a pólice num ambiente regulado, que é pelo um corretor e numa seguradora regulamentada. Agora, no dia 28 de setembro, inclusive, eu e o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Dr. Diogo Oliveira, estaremos na Rádio Jornal de Pernambuco para debater exatamente esse tema. Seguro de automóvel e proteção veicular, que são coisas totalmente diferentes. Justamente porque esse segmento, que é o nosso segmento, gerador de emprego, pagador de imposto, que respeita os direitos do consumidor, eu preciso frisar isso novamente, ele de fato tem o lastro financeiro para suportar, por exemplo, essa catástrofe que aconteceu agora em Pernambuco. 1.200 sinistros somente na carteira de automóvel, 40 milhões indenizados. Estamos falando de apenas 2 dias, Érico. 2 dias. Qual associação ou cooperativa que tem esse lastro financeiro para dar suporte? Nós sim, corretores e seguradores, conseguimos isso, com muito louvor, amenizar, de certa forma, esses prejuízos. E uma associação, deixo aqui a pergunta. É verdade, isso o consumidor às vezes muitas vezes compra sem saber, né? Eu ontem mesmo na TV Sergipe, afiliada da Rede Globo aqui em Sergipe,
passou uma matéria e um motociclista, né, um entregador, estava reclamando que o índice de roubos de motos subiram muito aqui. Ele reclamando que a seguradora, ele já acionou 2 vezes a seguradora e a seguradora já estava ameaçando ele cancelar. Não era a seguradora, né? Era uma pessoa veicular, que a seguradora não ameaça cancelar. Está lá no contrato, a seguradora vai cumprir até o final, dependente do número de sinistros que ele tem. Ela pode até não renovar, mas vai cumprir o contrato até o final. Então ele falando, as pessoas às vezes não conseguem diferenciar, né, o que é uma seguradora estabelecida, autorizada pela SUSEP para trabalhar e uma produção veicular. Isso é um trabalho também de aculturamento da sociedade, né? É um trabalho árduo mesmo. Ronaldo, você falou dessa questão da sinistralidade, né, do que aconteceu em Pernambuco recentemente, e nós vemos que a sinistralidade vem subindo muito, principalmente na questão do seguro automóvel, o que fez com que o reajuste nos preços dos seguros auto eles aumentassem muito, mas muito além do esperado, né? Conte aí pra gente o que foi que fez esse seguro aumentar tanto, né? E quais são as perspectivas? Vamos lá. Bom, é fato, né, Érico? Havia uma demanda reprimida, né? A gente tinha um isolamento que nos impedia de ter esse deslocamento frequente de automóvel. Isso amainando, que é o que aconteceu, essas medidas caíram, há um maior fluxo de veículos na rua e, obviamente, essa sinistralidade vem junto. Mas não é simplesmente só isso. Eu costumo dizer, são fatores que passam desde a guerra da Ucrânia, mas o que a guerra da Ucrânia tem a ver? Claro que tem, gente, porque afeta a cadeia de suprimentos, que impacta no meu ciclo inflacionário. A gente está vivendo novamente um ciclo inflacionário, a Selic está em 13,75, e a cadeia de suprimentos, ainda trazendo o ponto da pandemia, desse isolamento, você imagina, os chips são feitos em Xangai. Nós podemos, enquanto corretor e securitário, manter o nosso negócio, de certa forma, no isolamento. Mas quem está no chão de fábrica fazendo esses chips, não tem como de casa trabalhar. Então houve um isolamento, essa linha de produção foi impactada, o que impacta também a venda, né, desses veículos 0 km, que fez com que houvesse uma procura maior para o veículo seminovo. E aí esse veículo seminovo, o que aconteceu com a procura? Aumentou. Com isso aumentou a tabela FIPE. Então tabela FIPE, aumento da sinistralidade, impacto da inflação que vem numa crescente, tudo isso impacta no preço de seguro. De reparação aumentou muito, né? As peças aumentaram enormemente, né? Aí você tem ainda mais, você fala da guerra da Ucrânia, tem a questão do preço do combustível, do diesel, que impacta no custo da assistência 24 horas, né? Que vai também pressionando esse valor do seguro. Mas se você acha que isso é sazonal, acha que é algo que veio para ficar ou algo que é transitório? Olha, no início do ano eu li uma entrevista do presidente da FenaBrave. E ele cravou dizendo que a partir de julho essa tabela FIPE, de certa forma, ela ia começar a voltar à sua normalidade. Claro que isso tem um tempo e ele realmente, nessa previsão, ele acertou. Se a gente for pegar de julho para frente, a tabela FIPE parece que está começando a estabilizar. Porque há uma estabilização, de certa forma, na venda dos veículos zero, essa fila está começando a andar. Então, quem procurava mais o veículo seminovo, como tu falasse, mas queria na realidade um zero, também acabou que por vezes assim isso está de certa forma regularizando. Agora, cravar uma previsão, Érico, poxa, é difícil, viu? É difícil. Eu entendo que nós estamos caminhando para um nível de estabilidade, mas isso de certa forma não requer dizer que, por exemplo, ao final do ano a gente vai ter isso regularizado. Não, é muito difícil a gente fazer essa previsão, porque esses custos, como tu apontaste, de mão de obra e de peças, aumentaram e isso já está no preço, né? Vai ficar, ele não retorna a uma condição anterior, é isso que eu quero dizer. Então, eu diria assim, Érico, que fazer uma previsão em cima disso é muito complicado. É que isso impacta muito no dia a dia, nós como corretores de seguros, a gente impacta muito, a gente pega a nossa carteira, nós às vezes crescemos em prêmio emitido, crescemos em comissão que a gente ganha em cima do prêmio emitido, mas nós estamos perdendo os itens, né? Tá mais fácil torcer para o Grêmio ou vender mais item de seguro alto? Olha, rapaz, os dois dão um pouquinho de dor de cabeça, vamos fazer assim, né? Mas olhando aí o cenário Tóquio Marine,
a gente tem esse ritmo de crescimento pautado, claro, no aumento do ticket médio, que é um movimento natural do mercado que está acontecendo, mas a gente também consegue crescer em itens, isso é muito bom, tá? E é fruto do trabalho das equipes. A gente cresce mais ou menos 20% em itens. Então, juntando o aumento do ticket médio a esse crescimento de número de itens, realmente esse tem sido um ano muito bom para a nossa regional Tokio Marine. Eu estava conversando com alguns corretores, né, falando sobre, quando você pega, se você olhar uma seguradora específica, quando você pega o aumento, ela dá mais de 30%. Assim, se eu for renovar tudo na mesma seguradora, independente de ser Tokio Marine ou qualquer outra, porque assim, como os custos aumentaram muito, você tem uma centralidade que aumentou 42% aí no período, né, normalmente os seguradoras vão querer repassar isso, né? E aí o trabalho do corretor como um profissional que regula o mercado, não deixando o preço esticar tanto, ele faz com que, embora as seguradoras tenham reajustado um pouco acima de 30%, você pega um mercado geral de automóvel, ele não está chegando nisso tudo, pelo papel também de regulação do corretor de seguros, que vai sempre em busca da melhor opção para o seu cliente, né? Eu queria falar de um mito do mercado agora, né? Porque assim, a gente que anda nos eventos do mercado, a gente sempre vê, é necessário fazer o cross-sell, o corretor está muito focado no automóvel, chega a seguradores aí com 80%, 90% de seguro alto. E o cross-sell virou-se um mito. O corretor tem que fazer cross-sell. Todo mundo fala isso há anos. Como é que as seguradoras, a Tokio Marine ou a seguradora, você como dirigente sindical do sindicato, do Sindiceg, e também como diretor comercial da Tokio Marine, como é que você acha que as seguradoras podem ajudar o corretor de seguros a fazer que esse mito se torne uma realidade, né? Que a gente consiga mesmo fazer esse cross-sell? Olha só, eu dei uma entrevista esses dias, uma sigla, que é SPC, que não é o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, né? É a simplificação, a personalização e a customização, né? A gente conseguir chegar no nível de fazer o simples bem feito, esse é o caminho. Eu percebo que por vezes a gente quer fazer um plano ou estruturar uma ação que ela depende de diversas variáveis e isso acaba que não dá certo. Com relação especificamente ao cross-sell, tá, Érico? Eu digo que o cliente tem o ativo principal do nosso segmento, que é o cliente. E eu cada vez mais buscar ativar produtos nesse cara me traz fidelidade. Tem um estudo que diz, isso aí todo mundo já ouviu várias vezes, né, que quando eu atinjo 4 produtos nesse cliente, esse cara ele é fiel a mim. Mas o último estudo que eu recebi hoje, pasme, no Brasil, a média, né, a grosso modo, não chega a 2. Isso preocupa. E como a seguradora pode ajudar? Eu digo que hoje a gente tem ferramentas que passam desde um canal digital, para aquele perfil que exige e requer essa inserção mais digital, até um canal mais analógico, que é, vamos pensar assim, né? Eu tenho lá relatórios que te demonstram que aquele cliente lá é um cliente com boas possibilidades de contratar outros produtos. Mas isso sempre vai passar, tá, Érico? Pelo corretor de seguros, não tem como ser diferente. E aí esses dias também eu tive acesso a outro estudo que ele é curioso. Diz que 15% da população brasileira hoje tem seguro de vida. Ou vida ou AP, vamos botar assim, né? Dessa massa, 85% contrata em que canal? No banco. E às vezes a pessoa acha que comprou seguro de vida, que engloba a morte de qualquer causa, e comprou acidentes pessoais, que não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ele não teve a consultoria de um corretor de seguros para orientar e, como tu disseste em alguma fala aqui, e trazer a melhor opção para ele. Por isso que eu sempre reforço, gente, quando quiser contratar um seguro, às vezes amigos meus me ligam, recebi uma proposta do X banco, do Y banco. Deixa eu te dar uma dica. Procure um corretor teu, peça indicação para algum amigo que já tem a pólice como corretor. Esse cidadão é o cidadão que, além de te trazer a melhor proposta, a melhor condição para o teu risco, é o cara capacitado para fazer essa análise, na hora do infortúnio é quem vai te ajudar. Então, seguro, sempre com um corretor de seguros e sempre com uma seguradora oficial. Rapaz, você adiantou uma pergunta que eu iria fazer, tá? A próxima pergunta justamente é essa, porque em tempos aparecem aquelas ameaças de que o corretor de seguro vai desaparecer. Há algum tempo atrás eram os bancos,
aí agora veio as Insurtechs, né? E aí você tem lá casos da Lemonade e outros que já estão procurando, até aqui no Brasil mesmo, a Yuzi já está atuando através de corretor. Então assim, às vezes a gente pinta um quadro de terra arrasada, que o corretor não é mais necessário na operação e tudo mais, e quando a gente vê no final, quem vende mesmo seguro no Brasil é o corretor de seguros, né? Porque a pessoa vai vender pela internet, o custo de aquisição do cliente, né, o CAC, é muito alto. Às vezes é mais barato, às vezes não, sempre é mais barato você fazer com um corretor do que e fazer através diretamente, que às vezes o seguro é contratado diretamente com o cliente, direto pela internet, o cliente bota as informações, as pessoas podem estar erradas, ou ele pode não entender qual a informação colocar, né? Então assim, é uma venda muito mais assertiva com o corretor de seguros e muito mais barata para a seguradora. Então essa parceria entre corretor de seguro e seguradora, ela é benéfica para os dois lados. Então assim, a gente, de tempos em tempos, voltando no início, né? Pinta-se que o corretor de seguros vai desaparecer e cada vez mais ele se fortalece como principal canal, né? É uma prova, né, Érico, do quanto esse canal, que hoje são mais de 100 mil corretores espalhados pelo Brasil, é o protagonista dessa indústria de seguros. Citasse aí a Lemonade, tentou lá um embrião que é desintermediar o seguro, ou seja, fazer a venda direta, não deu certo. Citasse também a Yuzi, mesma coisa, tentou e voltou, viu, né? Recuou na sua estratégia, colocando o corretor aí como um intermediário nessa operação. Isso aí, sem dúvida, é o melhor caminho. E digo, Érico, não vai acabar o corretor de seguros. Não acreditem nisso, porque isso aí é uma falácia. O corretor, sim, sempre estará à frente desses negócios. Não tem como a gente pensar em algo diferente disso. A construção dessa história, que é uma bela história do mercado segurador brasileiro, ela passa muito nessa linha que eu falei do protagonismo do corretor de seguros, que é o cara que estudou para trazer a melhor alternativa, o cara que se capacitou, que tem, como eu te disse, um maior ativo, que é o cliente. E esse cliente aí, para ser bem assistido, de fato, tem que traduzir aquelas conquistas dele, que são seus bens, sua família, para o corretor. É esse o cara que vai trazer a melhor opção. Então, minha recomendação sempre, faça seguro com o corretor, faça seguro sempre com uma seguradora oficial. Bom, eu espero que essa também não seja a palavra final, porque essa é pegar o gancho para que você mostrasse para os nossos amigos que estão nos assistindo agora a sua mensagem para todo o mercado de seguros. Perfeito. Bom, pessoal, nós enquanto companhia e enquanto sindicatos das seguradoras Norte e Nordeste, defendemos irrestritamente o conceito de educação securitária, que, claro, ela está debaixo do guarda-chuva da educação financeira. Mas para a gente traduzir melhores indicadores dessa indústria de seguro na economia, a gente precisa trabalhar unidos em prol dessa causa, inclusive estabelecendo estratégias que alcancem desde as crianças que estudam lá no ensino fundamental, passe pelo ensino médio e vá para as universidades. Isso é fundamental, porque a gente não pode prescindir que a educação financeira tem embaixo dela uma indústria de bilhões, que é a indústria seguradora. Érico, muito obrigado, sempre à disposição de ti, o que a gente puder contribuir, sempre à disposição, e parabéns aí pela iniciativa de criar esse canal. Beleza, Ronaldo, eu que agradeço sua participação aqui, não é sempre que a gente tem pessoas ilustres aqui nesse canal. E você que está gostando do nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para receber as notificações e até a próxima. Tchau!